Bom, segundo a lei de Newton, fala que uma força resultante é igual a massa versus aceleração. Então, nós temos aí uma menininha que está empurrando uma mesa e, por causa da força que ela está colocando, essa mesa está em movimento. Se a força que ela estivesse colocando fosse menor que a força da própria mesa, né, já que ela está no solo, essa menininha não conseguiria fazer esse movimento. Numa segunda imagem, nós temos um carrinho sobre rodas, onde um rapazinho está aplicando uma determinada força e assim o carrinho azul está em aceleração, tá bom? Mas quais tipos de força estão sendo aplicadas? Então a força depende do local onde você está. No caso, nós temos a primeira força de atrito, quando algo está no solo. No caso, nós temos aí uma pessoa deslizando na neve. Nós temos a força gravitacional, tá bom? Quando está em queda ou quando estamos parados, a força está arrastando nós para o centro do planeta. Uma força aplicada quando está empurrando ou puxando algum carrinho. Força de arrasto, que no caso o paraquedista está sofrendo uma força de arrasto com o ar, né? Temos a força elástica, que é uma força aplicada a um objeto que se deforma e depois volta a seu estado natural, no caso a borracha, o elástico, alguma coisa assim. Uma força magnética, que é a força utilizada por alguns objetos, né? A força do ímã é uma da força magnética. E nós temos a força da tração, que no caso é quando se puxa alguma coisa, tá? O motor puxando algo, o ser humano puxando alguma coisa, isso é chamado força de tração. Mas então qual é a lei de Newton, né? Ela fala sobre o seguinte: a força aplicada sobre uma certa massa gera aceleração. Lembrando que a força sempre é modular, ou seja, ela sempre é positiva, e a aceleração também é modular, tá? Ela sempre será positiva, tá bom? E como a fórmula é a multiplicação, você pode passar as variáveis de um lado para o outro e elas vão mudando essa fórmula, tá? Eu posso passar o m para o outro lado, ele vai passar dividindo. Posso passar o F para o outro lado depois que o M foi, o F vai passar dividindo e assim por diante, tá bom? O A pode passar dividindo, então é uma força bem interessante, tá? E aí nós vamos ver agora o que acontece quando as forças são aplicadas do mesmo lado, quando a força é aplicada ao contrário, tá bom? E até um exemplo de quando a força é aplicada em vetor. Repare agora nesse desenho o que acontece quando temos o rapazinho e o menino puxando o barco na mesma direção. Repare que nesse caso suas duas forças combinadas, né, somadas, no mesmo lado, na mesma direção, pois estão puxando o barco, tá bom? Nessa outra imagem nós temos um rapazinho e um senhor fazendo aquele jogo cabo de guerra. Então cada um está puxando para uma direção oposta e colocando força. Nesse caso, como são direções opostas, a regra que aplicamos é a regra da subtração das forças, tá bom? Resultando na força, na aceleração, no caso, que é o que sobra dessas duas forças, né? Na parte de subtração, tá bom? Então, na adição a gente soma, quando é o mesmo sentido, e na sentidos diferentes a gente subtrai.